que o Zoro e o Luffy têm uma confiança inabalável um no outro? Qual é a lição mais poderosa que tiramos dessa relação? Assistindo One Piece, uma das coisas que eu mais me perguntei no decorrer dos episódios foi: mas e se o Zoro ou o Luffy morressem? Que triste seria se um dos dois morressem sem realizar o seu sonho que arde tanto em seus corações, mais do que arde em qualquer outro personagem de One Piece. E me perguntava isso principalmente em relação ao Zoro, porque o Luffy já diz no primeiro episódio que ele vai tentar ser o rei dos piratas porque é isso que ele quer, mas se não der, não deu, pelo menos ele tentou. E temos também a cena onde ele tá prestes a morrer em Log Town, mas ao invés de ficar com medo, ele sorri. Já o Zoro não falava muito sobre como se sentia com a ideia de morrer sem completar o seu sonho. E vimos o contrário disso, inclusive. Lá depois que ele perde do Mihawk, ele diz que nunca mais vai perder até se tornar o maior de todos, e se isso tá tudo bem pro Luffy, o rei dos piratas. Mas mesmo com a explicação do Luffy, eu ainda ficava meio assim, porque tipo, eu sabia que os dois não iam morrer. Eles são personagens protagonistas da obra, mas eu trazia isso pra vida real e pensava que fatalidade seria alguém na vida real mesmo com um sonho tão ardente quanto o deles não conseguir realizá-lo por conta de alguma fatalidade. Pra ser bem sincero, ao mesmo tempo que me deu mais gás pra ir atrás dos meus sonhos, eu fiquei com mais medo da morte também, porque eu sentia que tinha mais a perder do que antes, sabe? É claro, todo mundo tem medo da morte, é lógico, mas dá mais medo ainda quando você vê que não realizou algum sonho, não viveu alguma coisa específica que gostaria, como viajar pra um lugar específico, por exemplo. Mas esses dois, Luffy e Zoro, não importava quão ardente o sonho deles era, eles não temiam a morte, na verdade enfrentavam ela, e eu queria entender mais profundamente por que e como faziam isso. E foi no final do arco de Thriller Bark, quando o Zoro tá prestes a morrer pelo Luffy, que um tipo de resposta, se eu posso assim dizer, veio até mim. Luffy e Zoro têm seu sonho como a coisa mais importante da vida deles, e isso faz com que eles tenham uma conexão profunda entre si, mais do que todos os outros do bando. Só eles entendem o que é almejar tanto algo. O que chega mais próximo é o Sanji, mas ainda assim eu acho que não chega na vontade do Luffy e do Zoro em relação aos seus sonhos. Se tornar o maior espadachim do mundo é tão importante pro Zoro que se ele não puder ter a chance de continuar no caminho pra isso, ele prefere morrer mesmo. Ele inclusive dá a entender isso na cena de Thriller Bark. E o mesmo serve pro Luffy. O mais lógico seria eles temerem muito a morte, mas vemos que não é isso que acontece, porque no caso deles, os momentos em que estão em perigo de morte são os obstáculos para alcançar seus objetivos, e é por isso que em muitos momentos um não se mete na briga do outro, mesmo que seja algo extremamente perigoso, como na luta do Zoro contra o Mihawk, por exemplo. O Luffy não se mete. No live action isso é muito bem feito, inclusive, ele fala que não pode ficar na frente do sonho do Zoro. Eles sabem que o outro não alcançará o seu sonho se não passar por aquela aprovação, e sabem que o outro prefere a morte mesmo se for esse o destino deles por não conseguirem passar por aquele desafio. E como eles aceitam esse fato de que a morte tá no caminho dos sonhos deles, e que se não conseguirem, é só ali que conseguiram chegar e tá tudo bem, eles têm uma relação de paz com a morte, a aceitando caso ela venha. E o irônico é que ao aceitar a morte desse jeito, eles também acabam aceitando a vida com todas as suas forças, pois vão se jogar e enfrentar todas as experiências que chegarem até eles em suas aventuras. Quando eu percebi isso, eu fiquei tão emocionado, nossa, isso chegou até mim de uma maneira muito especial. Eles aceitam a vida na forma mais pura, que é a de que não temos controle da maioria das coisas. Existem muito mais fatores incontroláveis que nos influenciam do que controláveis, e temos que lidar e trabalhar em cima disso, fazendo o que conseguimos e o que é possível. Isso traz uma reflexão muito boa sobre a vida e sobre as nossas jornadas. Claro, todos temos medo de morrer, e principalmente morrer com arrependimentos, de não concluir os nossos sonhos. Então, em última análise, o sonho final não é, ou não deveria ser, o que estamos buscando, mas sim o caminho, a jornada. É como se, no momento em que você se coloca em posição de buscar essa linha de chegada, você já estivesse realizando o seu sonho. Ele já está ali presente de certa maneira, e vai ficando cada vez mais presente no decorrer do caminho. É como se o Zoro já estivesse vivendo ser o melhor espadachim de todos, e o Luffy já estivesse vivendo o que é ser o rei dos piratas, entende? Eles ainda não são nenhuma dessas coisas em suma, mas tem um gostinho disso. O sonho final é importante, mas o que vem antes dele é muito mais. E por causa de tudo isso que eu falei, que a cena de Thriller Bark é uma das mais fodas do Zoro. Na minha opinião, uma das mais fodas de One Piece, inclusive. Zoro decide abrir mão do seu sonho para que o Luffy possa viver o dele. Ele não ia morrer. O Kuma queria somente a cabeça do Luffy. O Zoro
podia sair tranquilo depois disso e continuar para ser o maior espadachim. A morte ainda não o pararia, mas mesmo assim ele decide morrer, colocando o sonho de Luffy e o dele no mesmo patamar. Até porque ele diz, o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, dando essa certeza. Então a sua morte não vai ser em vão. E a cena ganha um toque mais especial e angustiante ainda, quando o Zoro também dá a certeza de que ele se tornaria o maior espadachim do mundo, não fosse ter se oferecido para Kuma em troca do Luffy. A gente sabe que o Zoro não morreu, mas se o Kuma aceita essa troca, o Zoro ia ter morrido. Então a gente parte do pressuposto da ideia de que o Zoro ainda não sabe que o Kuma vai deixar ele vivo, ele acha que vai morrer. E aí ele diz pro Kuma, eu diria que a minha cabeça não tem um valor considerável, mas se pensar que é do homem que se tornaria o maior espadachim do mundo, não é uma troca ruim pra você. Isso é, ele se tornaria sim, ele tá confirmando isso, que se ficasse vivo ia se tornar o maior espadachim e ia dar problema pro governo mundial também, mas que decidiu abrir mão disso pelo sonho do Luffy. Luffy protegeu o sonho do Zoro enfrentando o Moria, e o Zoro agora faz o mesmo. E é claro que vendo isso, não tem como. O Kuma diz que se matar qualquer um ali depois daquilo, o seu nome vai ficar manchado. E decide então, literalmente fazer o Zoro sentir as dores do Luffy, acumulando toda a dor do Luffy com o seu poder de Akuma no Mi e dizendo pro Zoro aguentar. Isso dá ainda mais uma camada pra cena, porque sonhos são doloridos. A gente passa por muita coisa pra realizá-los, ainda mais o sonho do Luffy e do Zoro. E o Zoro levanta a cabeça e aceita segurar as dores do Luffy que foram causadas enquanto ele estava enfrentando o Moria. Isso é, mais um passo para ir atrás do sonho de se tornar o rei dos piratas. O Zoro não toma qualquer dor do Luffy, são as dores advindas do sonho do Luffy. Zoro segura a barra de 2 sonhos gigantescos e muito ambiciosos. Nesse momento a gente vê que o Oda é gênio mesmo e que o Zoro é foda pra caralho, não tem como. Que coisa linda, meu amigo. E bom, trazendo isso pra nossa realidade agora, é claro que não é pra gente ficar se colocando em situações de perigo. Os personagens do anime fazem isso porque é um anime. Ele exagera pra poder passar suas emoções e lições de maneira poderosa. É uma coisa lúdica pra chegar até a gente. E pra nós é mais benéfico, porque no nosso caso, nossos sonhos, bom, a grande maioria dos sonhos das pessoas, né, não levam as pessoas pra morte. Então mesmo que não dê certo daquela vez ou de outra, a gente pode tentar de novo e de novo. O fato de que pro Luffy e pro Zoro, se eles morrerem, acabou, é pra passar a ideia de valorizarmos todas as chances de darmos um passo a mais pelo nosso sonho. É extremo dessa maneira pra isso. Mais uma vez eu digo, no caso da maioria das pessoas assim, gigantesca, o sonho não leva pra morte toda hora que nem no anime. E aí, lógico, a gente pode tentar de novo e de novo. Pra mim, a lição principal que fica é a de que fazer tudo o que estava ao seu alcance, dando o seu melhor, com determinação e com o seu coração, independente da situação, é o principal ingrediente para se ter uma vida em que ao final dela você não sinta medo, mas sim felicidade, satisfação pelo jeito que viveu, por conta de todas as aventuras que viveu, todas as jornadas que passou através dos seus sonhos. Ai, One Piece, muito obrigado mesmo. Você é gigante.